carinhos, como estás? Estou bem. Hoje trago aqui para vocês a nossa aula de reposição do dia 9, né? Do 9, nós não tivemos essa aula e foi pedido que nós colocássemos aqui no portal. Então, preparei essa aula para vocês, é um conteúdo bem legal, simples, porém, a gente vai perceber que tem que haver toda a estrutura gramatical para que ela seja estruturada corretamente. Mas vamos lá ver que conteúdo é esse. O conteúdo, né, que eu trago hoje para vocês é o que nós chamamos de discurso direto e indireto ou estilo direto e indireto em espanhol, tá? E aí, o que é esse conteúdo? Esse conteúdo é o discurso de uma pessoa se pode narrar usando o discurso direto ou o discurso indireto. O que ele está dizendo? É que quando eu vou falar de uma informação ou uma mensagem que foi me dada, né, por uma terceira pessoa, né, algo que eu ouvi, que eu queira pontuar, que outra pessoa disse, eu posso fazer de duas maneiras, de uma forma direta e uma forma indireta, né? Então, no espanhol, a gente fala que é estilo direto e estilo indireto, ok? Bora ver essas formas. Na tirinha atrás, aí embaixo, quer dizer, desculpa, ele traz as duas formas, né? Na primeira tirinha, você vê que a fala da pessoa é a própria fala. Ela fala, não é cometido nenhuma infração. E aí, o guarda na frente, ele vai fazer esse discurso se tornar indireto. Lo escuchaste? Ele disse que não há cometido nenhuma infração. Ou seja, né? Ele disse que não há. Você escutou e o escutou, né? Aí ele fala. Ele disse que não cometeu nenhuma infração. Então aí ele traz de uma forma indireta o que foi dito pelo no caso aí um senhor logo atrás dele, né? Ele transmite a fala de uma outra pessoa que foi dito por uma segunda, terceira pessoa, ok? Então vamos ver. O discurso direto ou o estilo direto é aquele que se repete textualmente as palavras de discurso, ou seja, né, é aquele texto que realmente está escrito a fiel fala da terceira pessoa, né, de quem foi que disse, essa outra pessoa que foi dito pelo como é que a gente fala, funciona quando queremos transmitir uma informação, uma mensagem e a utilização de acordo com a ideia principal do interlocutor. Né? Então, o texto ele repete fielmente a fala desse interlocutor, ok? E o discurso direto ele é fácil de ser identificado. Né? Em discurso direto, tendremos alguns mecanismos para identificá-los. Ou seja, quais são? São três. São dois pontos, que são os dois pontos, lá comilhas, ou comilhas, que são as aspas, e la raya, ou guião largo ou curto, que é o travessão, né, que identifica a fala, tá? E aí, essas são, que a gente fala, mecanismo identificador do discurso direto. Ejemplo de discurso direto. Papa me dijo, debes querer a tua hermana. Ou seja, né, tá dois pontos, entre aspas. E aí outro exemplo. Eu tenho uma reunião importante, entre aspas. Travessão, dijo ele. Ou seja, né, disse ele. Carlos dijo, dois pontos, travessão. Hoy llego tarde. Então, aqui fica bem claro que nós temos frases, discursos que são diretos, né? Que
Estão se referindo diretamente à fala de alguém, ok? De uma outra pessoa. E o discurso indireto, o estilo indireto, é aquele em que se informa algo de lo que disse o intelector, se que suas palavras se repitam textualmente, né? Ou seja, a gente vai pegar a fala de alguém, mas vai transmitir de uma forma diferente da fiel fala, né, do interlocutor. Na verdade, aqui a gente pode, a questão, quando a gente parafraseia, né, a gente faz a paráfrase, e aí a gente faz essa mudança de algum termo, e de alguns termos, né, não de um só termos, como o tempo verbal, alguns pronomes possessivos, né? Então, mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos com a mudança desses termos e quais são esses termos que irão mudar de um discurso direto para um discurso indireto. Vale? Vamos. Papa me dijo que devia querer a mi hermanita, né? Então, aqui no discurso direto, ó, o exemplo que eu trouxe para vocês no discurso direto, Papa me dijo, deves querer a tua hermana, né? Querer amar tua irmã. E aqui, no indireto, ele já fala que Papa me dijo que devia querer a minha irmã. Então, aqui nós temos duas mudanças, tá, pessoal? Alguns termos que mudaram. O verbo dijo, que se apresenta, né? Nós vamos ver aqui, a gente está vendo que o que ele não vai ter, eu até coloquei aqui em atenção, que conjunção integrante, tá? E não como, no discurso indireto, ele não vai vir como o artigo, o pronome, relativo, né? A gente vai ver aqui um pouco mais para frente qual é a diferença da conjunção integrante para o pronome relativo. Então, esse que é o pronome, ele aqui tem uma conjunção, ele vem na função de uma conjunção integrante. Ele integra essa frase que é do discurso indireto, certo? E esse verbo dijo, disse, então vocês vão ver que esse verbo vai aparecer no discurso indireto, tá? Porque a gente se refere à fala de alguém, de uma terceira pessoa, ok? Então, vamos ver a diferença desse que como conjunção integrante ou com pronome relativo. Bora lá. Aqui eu trouxe um slide explicando direitinho para vocês. Aqui eu tenho a frase, el aluno que estuda a prueba, né? Então, o aluno que estuda para a prova. E el qual, ou seja, ele vai ser um pronome relativo quando a gente substitui o que pelo el qual, sem mudar o sentido da frase, ou tendo sentido completo a frase, né? Trazendo essa mensagem, ela consegue passar uma mensagem completa. El aluno, el qual estuda a prueba, né? Que estuda a prova. E aí ele traz essa substituição. Se você vê que substitui legal pelo eu qual, né? Sem ter problema de sentido, então ele é um pronome relativo. Quando ele vem com uma conjunção integrante, ele não consegue fazer essa substituição na frase. E a frase ela fica sem sentido. El aluno dije que estudia mucho. E aluno dije qual estudia muito. Não tem sentido para a frase, né? A frase ela perde o seu sentido, certo? Então ela passa a ser uma conjunção integrante. E isso acontece no discurso indireto. Então, em discurso indireto, o que ele nunca vai ser um pronome relativo, ele será sempre uma conjunção integrante. Presta atenção, né? Se cai lá no ENAD, se cai num concurso, isso é uma das questões que cai muito. Por quê? Você tem que saber essa diferenciação. Na hora que a gente vê um que, a gente acha que é um pronome relativo, e não é. A gente tem que ver em que discurso está, se é um discurso direto ou indireto, né? Se ele consegue haver essa substituição pelo qual, em português, e no inglês, no espanhol, desculpa, é e qual, certo?
Então, a gente tem essas dicas que tem que seguir para a gente fazer a classe gramatical correta, né? Então, no espanhol, o que no discurso indireto ele nunca será um pronome relativo, sempre uma conjunção integrante. Bora lá. Na passagem do discurso direto ao indireto, ocorrem mudanças, principalmente nos tempos verbais e nas pessoas gramaticais, tá? Ou seja, os tempos verbais vão mudar e nós vamos ver algumas tabelinhas aqui que eu acho bem legal e bem essenciais para que vocês tenham essa noção de que quando é presente ele vai no discurso direto, para o discurso direto ele vai para o pretérito, né? Então a gente vai ver essa tabelinha como tem que ser a estrutura. Nada que a gente já não faça. Quando você fala, né, que fala um discurso direto, que vai passar para um discurso indireto, automaticamente a gente consegue fazer isso. Essa alteração, esse acrescentar alguns termos, essa mudança dos tempos das pessoas gramaticais, porque no discurso direto a gente fala na primeira pessoa, eu ou, né, nós, e no discurso indireto a gente já se refere a uma terceira pessoa do singular e do plural também, tá? Então, os tempos verbais vão mudar, vão aparecer a conjunção, né, que eu falei com vocês, o que ela vai aparecer no discurso indireto, já no discurso direto ela não aparece. É o verbo dijo, né? Ele aparece no discurso indireto, certo? Que a gente vai citar, a gente vai dizer que alguém nos disse, né? Então tem que ter esse verbo dijo. Deixa eu ver o que mais. Sofrem alterações também os possessivos, os pronomes demonstrativos, possessivos, pronomes pessoais, que são as pessoas, né, do verbo, os advérbios e as expressões que indicam a referência de tempo e de estado. Se a gente está no presente, no momento do discurso direto, e vai passar para um discurso indireto e ele vai para o pretérito, tem termos referentes ao tempo, né, ao pronomes pessoais também, que fazem essa referência de tempo, que nós iremos ver mais na frente, tá? Então, vamos lá. Estrutura de la oração. Eu acho interessante essas 3 pontuações que a gente coloca. Primeiro, a gente tem o discurso direto, que lá a pessoa geralmente se pronunciará em la primeira pessoa, persona, né? Primeira persona. Yo, nosotros, em espanhol. Discurso indireto, la persona geralmente se pronunciará em terceira pessoa. Él, ela, elos, elas. E o discurso indireto, ele pode ser contado em presente ou passado. Nós vamos ver um pouquinho aqui na frente, certo? E aí eu trago para vocês o que eu falei um pouquinho anterior, geral, mas aqui a gente já traz mais específico para vocês aí nessa tabelinha, tá? São os pronomes possessivos e demonstrativos. Os pronomes possessivos, que é a ideia de posse, a gente viu isso no nosso seminário, por isso que eu trabalhei a gramática com vocês, né? Nós fizemos aquela revisão, vocês fizeram o seminário, justamente para a gente relembrar um pouco dessas classes gramaticais que é tão essenciais na hora da gente montar, formular o nosso discurso, né? O nosso ou reproduzir o discurso de outra pessoa. Então a gente tem os pronomes pessoais, né? O possessivos quer dizer mio, mia, tuyo, tuya, o tuyo, tuya, suyo, suya, mis, sus, né? E os pronomes demonstrativos, esta, esse, essa, esse, aquele ou aquela. Aqui é interessante porque, pessoal, num discurso direto, eu vou dizer que algo está próximo a mim, né? Eu uso eu, a primeira pessoa, no discurso direto. No discurso indireto, a gente já usa uma terceira pessoa. Então, esse algo que estava próximo, ou alguém que estava próximo de quem disse a frase, como nós vimos no seminário, nos pronomes demonstrativos, que quando está perto de quem fala, a gente usa este. Mas quando está um pouco distante, que está perto de quem escuta, a gente usa esse. Ou aquele ou aquela, quando está longe dos dois, de quem tanto fala e quem recebe a mensagem, né? E aí você vai fazer essa alteração, né? Por exemplo, quando eu falo assim, Júlia disse, aí abre aspas, né? Meu pai é o melhor homem do mundo.
Então, usou este, por exemplo, vamos dizer que diz que este celular é o melhor. Vou reformular aqui, tá? Para usar este ou esse. Então, este, que é o pronome demonstrativo e não possessivo. Daqui a pouco eu uso esse outro demonstrativo. Julie disse, entre aspas, abre aspas, este celular é o melhor. Então, este, ela disse usar este porque está próximo. Agora, quando fala assim, Julie disse que esse celular é o melhor. Esse celular está mais distante de quem disse, está mais perto de mim, porque eu escutei ela dizer isso. Então, vou usar esse e não este. Então, a gente tem que fazer essa adequação correta, né? Na hora já ia dizer cambiar, que é mudar em espanhol, né? A frase do discurso direto para o indireto. Assim como em português, no espanhol a gente faz essa adequação também. E aí nós temos os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Os pronomes pessoais, é igual eu falei para vocês, o discurso direto, eu, tu, que é em espanhol, né? Que é a primeira pessoa, singular e plural, nosotros, nosotras. E o terceira pessoa para o discurso indireto, ele, ela, elos, elas, né? E os pronomes oblíquos, me, ti, nós, os, ma, ti, certo? Então, a gente tem os pronomes, e nos pronomes indiretos, nós temos os demais pronomes indiretos, ou para o discurso indiretos, tá? Que vocês estão vendo aí na telinha, ok? Então, tem que fazer essa adequação quando for mudar do discurso direto para o indireto, para que a sua frase fique correta. Nada que a gente não faça, a gente já faz isso indiretamente. Se você tentar fazer isso aí, né, montar uma frase em discurso direto e passar para o discurso indireto, você consegue fazer isso tranquilamente. Mas aqui eu estou trazendo para vocês perceberem, né, que tem uma sequência, tem uma estrutura a ser seguida. Mas não vamos prender a isso, porque senão a gente fica meio que presa a regras e não consegue produzir, né? Então, primeiro produza e depois verifique se está corretamente a estrutura da sua frase. E aí, como o que é mais complicado são os tempos verbais, eu disse aqui para vocês atrás que a gente vai acontecer, né, na passagem do discurso direto e ao indireto, ocorre mudança, principalmente nos tempos verbais. E aqui eu trouxe para vocês os tempos verbais, né, tempos verbais. Presente do indicativo. Quando o discurso direto está no presente do indicativo, quando eu vou passar ele para o pretérito, para o discurso indireto, ele não vai como presente, ele vai como pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, por exemplo, estilo direto. Hago la agenda do diretor. Faço a agenda do diretor, né? E estilo indireto. Digo que hacía la agenda do diretor. Então, digo está no presente, né? Digo que. Só que o que acontece no passado, né? Disse, quer dizer no passado, viu, gente? Eu falei presente, não. Disse que fazia lá a renda do diretor. Então, pretérito imperfeito, né? Diz que fazia lá a agenda, fazia, mas não faz mais. Não posso afirmar isso, ainda, por isso que é imperfeito, entendeu? Porque ainda continua a ação. Tempos, aqui, mais um tempo. Se quando o discurso tiver direto no pretérito do indefinido do indicativo, ele vai passar para o pretérito plusquamperfecto do indicativo. Ou seja, né, o que está no presente passa para o pretérito, o que está no pretérito indefinido vai para o pretérito mais do que pretérito mais que perfeito, que a gente fala, né? Então, é uma ação que acontece no passado antes de outra ação. O plusquamperfeito. Plusquamperfeito, que a gente fala. Então, estilo direto. Não estou conseguindo enxergar direito o exemplo aí, mas... Espera aí, só um momento que eu vou arrumar aqui, tá? Deixa eu mudar para esse estilo aqui. Pronto. Agora eu consigo. Risser la renda do diretor, né? Esse é o discurso direto, tá? No pretérito indefinido do indicativo. Dijo que había hecho la renda do diretor.
Digo já é algo que está no passado, né? E que havia hecho, havia feito, né? Então, mais do que passado, entendeu? O pretérito mais que perfeito, né? Então, uma ação ocorre antes da outra. Antes que eu tinha dito, você já havia feito, né, a agenda do diretor, entendeu? Então, havia feito, quando eu digo que havia feito a agenda do diretor, digo já passou. E havia hecho la agenda do diretor é algo também que já aconteceu antes de eu ter dito. Então, são duas ações no passado que foram realizadas no passado, uma antes da outra. Então, por isso que eu digo pretérito mais que perfeito, né? Pretérito pluscamperfecto, ok? Então, se está no presente, passa para o pretérito. Se está no discurso direto, num pretérito indefinido, passa para o indireto, pretérito mais do que perfeito, né? Tem outras situações também. Agora, quando tiver no futuro o imperfeito do indicativo, não muda. Tanto o discurso direto como indireto, ele vai permanecer no futuro imperfeito do indicativo, né? Haré lá a renda do diretor, né? Farei lá a agenda do diretor. Dijo que hará lá a renda do diretor. Então, aqui o que vai mudar é a conjugação verbal em relação à pessoa do verbo. Porque lembrando que eu disse lá para vocês que o estilo direto, né? O discurso direto, ele está na primeira pessoa, né? E o segundo, que é o discurso indireto, ele está na terceira pessoa. E aí, o que acontece? Desculpa, gente, acontece isso, viu? Então, o futuro imperfeito do indicativo não muda. O que vai mudar é a conjugação verbal, porque dependendo da primeira e da terceira pessoa. Então, a gente vai conjugar o verbo de acordo com a pessoa do verbo, ok? E o tempo verbal, quando estiver na condicional, ele também não vai mudar no discurso indireto na condicional, ok? Então, deixa eu passar aqui para vocês o exemplo aqui embaixo. Estilo direto. Haria lá a renda do diretor. Faria a agenda do diretor. Condição, né? Faria a agenda do diretor se eu tivesse tempo, por exemplo. Dijo que haria lá a renda do diretor. Diz que faria a agenda do diretor. Né? Então, a condição, da ideia de condição. Então, não muda, nem no discurso direto e nem no discurso indireto. E aí, quando eu tenho no presente do subjuntivo, que é muito parecido, né, do presente do indicativo, o pretérito imperfeito de subjuntivo. Então, no discurso direto, ele vai estar no presente do subjuntivo. No discurso indireto, ele vai vir no pretérito imperfeito do subjuntivo. A mesma coisa, presente, pretérito, né? Só que lá era do indicativo, aqui é do subjuntivo. Estilo direto. Quero que haga a renda do diretor. Quero que faça a renda do diretor. Estilo indireto. Dijo que queria que hiciera a renda do diretor. Então, digo que queria que fizera a renda do diretor, né? A agenda do diretor. Então, aqui, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Imperativo. O imperativo, se vier no imperativo, né? Dando uma ordem, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, no haga la renda de diretor. Não faça a agenda do diretor, está dando uma ordem. E aí, no discurso indireto, dijo que não hiciera la renda do diretor, né? Então, digo que não fizera a agenda do diretor, certo? Então, o pretérito, o imperativo, vai para o pretérito. E aqui eu trouxe para vocês um quadro que traz mais alguns exemplos, né? Do presente para o imperfeito, pretérito, mais do que perfeito, indefinido, mais do que indefinido, pretérito mais do que definido, imperfeito por imperfeito, o perifrase, né? Voy a hacer una viagem. Digo que iba a hacer uma que irá. Então, presente, imperfeito, o a mais o infinitivo. A estrutura, né? E aqui, deixa eu mudar porque
melhor para vocês. Aqui. E o futuro com condicional. Futuro, condicional, na verdade. Certo? Então, é só para frisar um pouquinho do que já foi dito lá atrás. E aqui tem o resumo do tempo verbal que nós vimos, que eu acho interessante saber essa tabelinha, ou aprender essa tabelinha, o presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que imperfeito, imperativo, pretérito imperfeito, futuro, condicional. Não é tão difícil, tá? Eu costumo dizer o que é presente e passado, o que é passado mais do que passado. O imperativo dá uma ordem, um pretérito imperfeito, é um passado imperfeito, por isso está dando ordem a alguém que você já sabe que não tem um passado bom. Eu gravo assim com esses macetes. Futuro, né? Ninguém sabe do futuro, então é futuro para mim, futuro para o outro. A condição para mim, condição para o outro. Então a gente esses macetes para aprender. E aqui eu trago para vocês, né, a frase exclamativa e interrogativa, que são essenciais também no discurso. Então, ela tanto aparece, tem uma forma dela aparecer no discurso direto e no discurso indireto. E o discurso direto, ela aparece com a pontuação, né? Maria, donde vas? Donde vas? Né? E aí a interrogação. Pergunta, donde Maria va? Né? No estilo indireto. No estilo direto, que me disse, né? Desculpa, que me disse, exclamou que lo disses. Então, quando usa a pergunta, né, a interrogação no discurso indireto, no estilo indireto, a gente escreve que pergunta no caso do português, né? E quando é exclamação, a gente coloca exclama que le disses, certo? Então, só relembrando como é que a gente faz com o discurso direto e indireto na exclamativa e interrogativa. E aqui, como eu disse lá no início para vocês, que também teriam marcadores de tempo e lugares que completam a oração direta e indireta. Então, no estilo direto, os marcadores que nós temos, por exemplo, são aqui, este, a noite, ayer, esta manhã, ele mesmo passado, hoje, manhã, próximo lunes. E no estilo de indireto, vou usar ali, eso, aquilo, esse, aquilo, aquele, né? La noite anterior, el dia anterior, aquela manhã, esse mês anterior, esse, aquele dia, ou o dia seguinte, el lunes seguinte. Então, tem esses indicadores, tá? Para reforçar um pouco o tempo e o local, o lugar. E aqui eu trouxe para vocês o que eu tinha dito lá atrás, né? O verbo que introduz a frase principal no presente. Aqui é disse, né? Mas a gente viu o tempo todo o verbo dijo no discurso indireto. Então, o verbo dizer ele vai estar presente porque a gente está se referindo à fala de outra pessoa, como eu já disse para vocês. Exemplo, discurso direto. Canto lá música. Disse que canta lá música no presente. Cantaba la música. Disse que cantaba la música. Cantei la música. Disse que cantou a música, la música, né? Então, a gente tem que estar conjugando esse verbo dizer, certo? Lá disse. E aí eu trago aqui para vocês a referência que foi utilizadas para fazer esse material, elaborar esse material para vocês. E aqui, pessoal, eu colocar aí na tela agora para vocês, é uma atividade que está aí no portal também. Essa atividade vale a frequência de vocês. Vocês terão, trouxe um texto, Ninhos Sabores, e aí eu quero que vocês leiam esse texto, né? E retire desse texto. A questão 1 é para retirar pelo menos 3 frases que trazem discurso direto, e na segunda, trazer pelo menos 3 frases que trazem discurso indireto, ok? E vocês postam lá para poder valer a frequência de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu perdi até um pouquinho a habilidade de dar essa aula online, mas estamos aqui novamente para não perder a prática. E qualquer coisa, estarei na próxima aula tirando a dúvida de vocês. Bye. Hasta luego.